Segunda Timóteo, capítulo 1. Para nós termos uma ideia, são três cartas que são chamadas cartas pastorais. Amém? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. É de pastor para pastor, de obreiro para obreiro. Amém? Quantos sabiam que essas cartas são cartas pastorais? Não, né? Vamos lá. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, olha que coisa linda, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-Te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de Tua fé. Olha que interessante. Sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, versículo 6, por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Isso quer dizer que foi o apóstolo Paulo que o consagrou a bispo da igreja de Éfeso. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Aqui eu vou dar uma paradinha. Aqui é de um pastor experiente, cascudo, experiente espiritualmente, experiente com coisas boas e coisas ruins. O apóstolo Paulo, ele estimula o seu filho na fé, Timóteo, a prosseguir na caminhada, não desanimar, buscando sempre o reavivamento do Espírito Santo. Mas nessa noite nós vamos aprender, vamos primeiro entender quem que é esse moço, essa pérola, esse diamante que o apóstolo Paulo está citando aqui nesta noite. Timóteo ainda é um rapaz, um jovem missionário. E aonde foi o primeiro encontro que ele teve com o apóstolo Paulo? Foi lá em Atos capítulo 16, vamos para lá? Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Posso ler? Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um dos discípulos chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Olha que interessante. Esse lar, com certeza, havia divergência nesse lar. Por quê? Porque era um lar onde tinha dois tipos de religião. A mãe de Timóteo, ela era uma mulher crente e judia. E aqui vai uma lição para nós. O pai de Timóteo não era crente e vem de um outro tipo de cultura. Qual é a cultura? A cultura grega, a cultura helenista, a cultura que crê em vários deuses. Mais interessante
é que Timóteo não seguiu a fé do pai. Timóteo, ele segue a fé da mãe e da avó. Aqui vai algo para nós que somos obreiros. Aqui vai uma mensagem simples para nós. Irmãos, plante o evangelho dentro de casa. Plante o evangelho dentro de casa. Sabe, parece que nós esquecemos dessas coisas. Por que Timóteo, ele firmou na fé, ele se tornou um discípulo antes do apóstolo Paulo chegar em Listra, aonde teve o primeiro encontro? Por quê? Porque esse menino, ele foi criado, mesmo o pai sendo de uma cultura diferente, de uma religião diferente, mas aqui dá para ver que a avó e a mãe, ela com certeza ensinava a ele os princípios bíblicos da fé. Com certeza ela falava de Cristo, porque além dela ser judia, ela era convertida ao cristianismo. Ela era uma judia crente. E por que muitas vezes os nossos netos, eu ainda não tenho, os nossos filhos não têm a dimensão do que é a palavra de Deus? E muitos, quando saem da igreja, não têm mais desejo de voltar. É porque nós que temos a palavra, aquilo que restaura, aquilo que sara e edifica, muitas vezes nós não plantamos dentro do nosso lar. Às vezes, irmão, só atitude não basta. Às vezes só ser um pai, uma mãe, um avô bom não basta. Vamos ensinar princípios dentro do nosso lar. Tem uma das coisas que o bispo Nivaldo fez, que depois ficou ao léu, mas foi muito interessante, foi quando ele nos convocou para fazer pequenos cultos na nossa casa. Vocês lembram disso? Para nós reunir os nossos filhos, fazer culto em casa. Por que isso é importante? Porque isso vai passando, pastor, de geração para geração. Os filhos passam para os netos, e os netos, consequentemente, vai passando para os bisnetos. Então, mesmo nós vendo aqui uma casa dividida na questão religiosa, mas Timóteo, ele se torna um discípulo na fé antes do encontro com o apóstolo Paulo. É tão nítido que, se nós formos acompanhar o texto, no mesmo capítulo, ele é de mãe judia crente e o pai grego. E nós sabemos que a cultura helenista, ela era adoradora de vários deuses. Os gnósticos surgiram da cultura helênica. Mas aonde a palavra chega, irmão, ela tem o poder de mudar o ambiente. Se você plantar a palavra sem medo, você colherá frutos para Deus. Aleluia. Esse menino é fruto de muita oração. Esse menino, ele é fruto de muito cuidado, de muito carinho. Um filho nosso, ele é como a pérola, ele é como um diamante. Ele vai sendo lapidado aos poucos. Mas, irmão, tem que partir. Eu sempre falo de mim. Eu sou obreiro, eu sou crente. Então os princípios têm que sair da minha casa. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Dele davam bom testemunhos os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Aqui está uma confirmação de que Timóteo, ele vivia no lar aonde tinha um certo tipo de divergência. Por quê? Porque ele já era praticamente um homem, e ele não tinha sido circuncidado. Ele não tinha sido ainda circuncidado. Isso quer dizer que havia algo que o impedia de passar por esse propósito da circuncisão. Então, para Paulo circuncidar Timóteo, é porque com certeza ele não tinha essa liberdade
de ser circuncidado, mesmo crendo, mesmo sendo da cultura judaica, mesmo crendo em Jesus como único e suficiente Salvador, ainda havia algumas coisas que teriam que ser completadas na vida de Timóteo. E o apóstolo Paulo tem esse encontro com ele e o chama, ele acompanha o apóstolo Paulo. No versículo 4 do capítulo 16, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. Olha que coisa maravilhosa. Então, Paulo estava tratando de um assunto. Quando você encontrar uma pérola de grande valor, valorize, traga ela para perto de você. Glória a Deus. Eu não sei se Timóteo, ele, quando teve um encontro com o apóstolo Paulo, eu não sei se ele se despediu do pai, mas em seguida ele já foi para o caminho, já foi para a obra missionária. Vamos voltar lá para 2 Timóteo. Então, irmão, como obreiros de Cristo, nós temos a responsabilidade de plantar a palavra de Cristo dentro da nossa casa. Chegar um tempinho, isso é o pastor Alexandre, pastor Adalto, irmã Vitória. Por quê? Você pega 3 crianças dessa, eles chegam na igreja, tudo pequenininho, tudo dando trabalho, aquele com a touca da cabeça. Aí nós achamos que essas crianças dão um absoluto trabalho. Eles vão crescendo ouvindo a palavra. Quando crescem, são os futuros pastores da igreja. É verdade. Passam a ser crias da casa. Aí esses 3, eles trazem mais. Trazem os pais. Trazem os avós. Então a palavra, quando ela é plantada no coração do adulto, da criança, ela vai gerando prazer de crescimento. É verdade. Amém? Amém. Volta para 2 Timóteo. Aí outra coisa que Timóteo tinha dificuldade. O primeiro foi, ele teve que passar. Diz a palavra que o apóstolo Paulo, lá no capítulo onde nós acabamos de ler, que Paulo teve que fazer com que ele passasse pelos apóstolos, presbíteros, para que ele fosse aprovado. Ele teve que ser circuncidado. Qual que é o nosso maior erro? Muitas vezes. Isso nós temos, pastor, que tomar muito cuidado. Hoje é um culto para obreiros. Qual que é o nosso problema? O nosso problema como pastores. Às vezes chega um irmão habilitado, bom na sua oratória, mas o cara ainda não passou ainda. Nós não sabemos se essa pessoa ainda professa a mesma fé que nós. E o que acontece? Nós damos oportunidade para essa pessoa. Damos oportunidade e daqui a pouco, sem preparo, o que acontece? Essa pessoa, ela sai da igreja, ela vai embora. Por que acontecem essas coisas? Porque ela não foi preparada, ela não passou nenhuma dificuldade ainda, e consequentemente, sem preparo espiritual e sem experiência com Deus, quando acontecem essas coisas, a tendência ou é ela se escandalizar ou é ela ir embora. É verdade.
Então diz a palavra que Paulo, quando tem esse encontro com o seu filho amado, Timóteo, a primeira coisa, ele circuncida ele, como se fosse hoje, nós batizaríamos, né? Que o batismo, ele foi, como é que fala? Colocado, né? Transferido. O batismo, ele foi colocado no lugar da circuncisão. Então, irmãos, para a igreja crescer, nós temos que trabalhar em concordância com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não com aquilo que as pessoas querem fazer ou querem ouvir. Porque Deus nem sempre vai falar aquilo que eu quero ouvir. Deus, ele vai falar aquilo que eu preciso ouvir. Amém? Amém. Outra coisa que eu vejo em Timóteo ainda, que ele era um menino tímido. Ele não era só um menino novo. Não era só um obreiro ainda novo, mas ele era tímido ainda. Olha o que o apóstolo Paulo fala para ele aqui. No versículo 6 do capítulo 1 de Timóteo, de 2 Timóteo. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Tem Bíblias que falam timidez. Então, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus e do poder de Deus, o inferno não te segura, as amarras não te seguram, a adversidade não te segura. Por que não segura? Porque você é ungido e preparado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Aqui é um pastor experiente formando um pastor novo. Aqui o apóstolo Paulo vai dar vários conselhos para o seu novo pastor. Um desses conselhos é para que ele reavive o dom que o próprio Deus deu para ele. Irmãos, você sabe, Satanás, ele sabe muito bem que você é precioso e que Deus te deu muitos talentos. Mas parece que tem momentos, Zuleika, que nós começamos a enterrar aquilo que Deus nos dá. E nessa noite o Espírito Santo está falando assim, filhos, olha, reaviva o dom que Deus te deu. Amém. Amém. Põe em prática. E a imposição de mão é bíblica, sim ou não? Sim. Mas vocês estão vendo nesse texto o apóstolo Paulo derramando sobre a cabeça de Timóteo algum tipo de óleo de unção? Apenas ele pôs as mãos. A imposição de mão é bíblica, o óleo de unção também. Mas qual que é a diferença? É que o óleo da unção ficou lá no passado. Sabe quem reaviva a tua fé nesta noite? É o próprio Espírito Santo de Aleluia. Deus. Aleluia. Aleluia. E ele não é só tímido. E aqui o apóstolo Paulo fala, olha, Deus não nos deu um espírito de covardia. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Olha o que Deus nos deu. Mas de poder. Sabia que você tem poder? Amém. Sabia que quando você ora na autoridade de Jesus, as coisas acontecem? Glória Amém. a Deus. Amém. Sabia que o poder que Deus te deu, você tem autoridade para repreender os demônios? Aleluia. Amém. Sabia que você pode chegar em qualquer lugar e orar pelas pessoas e elas serem curadas e restauradas? Amém. Amém. Então, pelo amor de Deus, irmãos, use. Chegou alguém mal lá no estabelecimento, Zuleika, chama de cantinho e fala, olha, vou orar por você.
Vou orar porque Jesus vai lhe curar. Sabe, e está assim, gente, ó, de pessoas querendo ser restauradas, querendo ser curadas. Mas muitas vezes parece que nós se esquecemos que Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Amém? Amém. Vamos lá para o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Isso aqui é uma ordem que o apóstolo está dando para Timóteo. Por quê? Porque, irmãos, quando a igreja é comprometida com a palavra, ela não precisa estar mercadejando o evangelho. Você não precisa estar agradando as pessoas. Você não precisa aqui estar querendo usar o púlpito de palco para trazer algo diferente para a igreja. E aqui o apóstolo Paulo está falando, não é para pregar sobre a palavra, é para pregar a palavra. Por que nós temos que pregar a palavra? Porque a palavra ela restaura, a palavra sara, a palavra salva. Amém. E a palavra transforma. Amém. Amém. Aleluia. Prega a palavra insistentemente, seja em tempo oportuno, quer seja oportuno, quer não. Corrige. Outra coisa interessante, prega a palavra, corrija. Quando você corrige a igreja, corrigir a igreja não é bater na igreja, não é descer o cajado na igreja. A única forma de você corrigir a igreja é usando a palavra. Amém. Quem usa a palavra de Deus no púlpito não precisa estar preocupado com elogios das pessoas. Você não precisa se preocupar com as críticas. Quando você corrige o público, o auditório, a igreja, os irmãos com a palavra, ele sabe que ele está sendo corrigido por Deus. Amém. Agora, quando eu trago as minhas experiências e tento corrigir você, eu posso até lhe criar um certo tipo de medo, mas não dura muito tempo. Mas se eu corrigir você através da palavra, você vai crescer com uma bênção na casa do Senhor. Aleluia. A palavra tem esse poder de corrigir. É por isso que o apóstolo Paulo insiste, Timóteo, prega a palavra insistentemente, quer seja em tempo ou não. Tem pessoas, por exemplo, que na igreja ela prega, mas às vezes ela não prega, por exemplo, ela fica acanhada de orar no aniversário do parente. Ela fica acanhada de falar da palavra para um amigo, porque ela acha que ela vai perder a amizade. Muito pelo contrário, irmãos. Quando você prega a palavra para uma pessoa, sem apontar os erros dela, a própria palavra vai trazer desejo no coração dela de se converter a Cristo. Glória. Aleluia. Aleluia. Repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Como é que está na tua Bíblia, pastor? Vamos para a Bíblia Viva. É o versículo 2. 2 Timóteo 4, 2. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine,
com toda a paciência. Amém? Amém. O pastor ele tem que fazer o que mesmo? Só a parte B. Procure Convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. com toda a paciência. É o que eu faço aqui. Quando eu trago você para a palavra mesmo, ela vai fazer essas funções aqui. Ela vai repreender, ela vai exortar e ela vai trazer um sistema doutrinário para a tua vida. Quantas vezes eu chego aqui e falo, irmãos, tragam aí os livros de anotações. Eu falo isso para o bem ou para o mal? Tudo bem. Para o bem. Para o bem. Então, esse tipo de exortação sempre tem que ser pautada na palavra. Exortar aqui, irmão, é ensinar. E ensinar com paciência. Se o irmão não souber, você fala de novo. Se ele não estiver entendendo o texto, pastor, que texto é esse? Olha, esse texto é assim, assim e assim, com muito amor. Amém. Corrigir, repreender, exortar. Isso é autoridade da igreja. Não dói, não machuca, mas se isso for feito com amor, se isso for feito temperado com a palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Por que o apóstolo Paulo insiste tanto nesses 4 assuntos? Corrigir, repreender, exortar com insistência. Por quê? Porque uma igreja que não é criada com a doutrina, ela morre, irmãos. Ela morre. Verdade. Se uma igreja não tiver pautada, Zuleika, na palavra, ela morre. E sabe qual que é o perigo? Vão chegar pessoas hereges, É verdade. com algum ensinamento que não tem fundamento nenhum. Mas como não foi passado essas bases simples, as pessoas se perdem. Se perdem. Fica pensando que a mentira é verdade. Isso não, ela começa a fazer aqueles cultos de animação para prender o povo. Na verdade, o que te faz permanecer firme numa congregação local é a palavra. A palavra ela vai te corrigir, a palavra ela vai te exortar e a palavra ela vai te repreender. Para quê? Para que você cresça na graça e no conhecimento. Amém? Amém. Versículo 3. Por que ele traz essas obrigações para Timóteo? Vamos ver o versículo 3. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. O que acontece? Aqui está falando das pessoas não suportarem a sã doutrina. Elas vão procurar lugares requintados, homens que encham o ego delas. Não importa se é salvação, não importa se é correção, o que importa é que eu vou ser abençoado. O que importa é que a chave da minha vitória está nas minhas mãos. O que importa é que hoje eu estou alegre. Por quê? Surgirá um tempo que as pessoas não darão mais crédito à mensagem do Evangelho. Não darão. Elas correrão atrás desses mestres que nós estamos vendo aí, que eu não preciso citar nome, que vocês conhecem muito bem. É verdade. Se coloca de pé, filhos. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmão, isso é muito preocupante. Isso é preocupante demais. Sabe o que eu estou vendo aí fora? É as fábulas pregadas. Um monte de bobagem. As pessoas sendo mal alimentadas, não tem palavra nas igrejas. Você vai para um culto, você não sabe o que o pastor está pregando.
E por que acontece isso? E por que o apóstolo Paulo prepara o seu filho Timóteo? É porque, como aconteceu antigamente, nos dias atuais não é diferente, pastor. Se a igreja não se preparar para ensinar, para exortar e corrigir na palavra, irmão, não é sentar aqui e começar a apontar teus pecados, descendo o cajado com revelações falsas, não é nada disso. É correção pela palavra. Perdoar é correção? Sim ou não? Perdoar? Sim. É correção. Crer em Jesus é correção? É, irmãos. Quando eu creio em Jesus, a palavra está corrigindo, porque antes eu não acreditava nele. É correção. Eu andava no caminho torto e a palavra me colocou no caminho certo. E aqui fecha o texto. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Sabe quando é que acontece isso? Quando você entende que você não é trabalhador, pastor Alexandre. Não. E aqueles que querem crescer, por que nós temos dificuldade de, no culto de ensinamento, faltar tantas pessoas? As pessoas não querem, irmãos. É mais fácil acreditar numa fábula divertida do que numa verdade que constrói. É muito mais fácil. É por isso que você vê crente capengando. É por isso que você vê pessoas que chegam na igreja morrendo na fé. Porque essas coisas dão trabalho. Tanto dá trabalho para quem está no púlpito, para o ouvinte. Mas são coisas que ficam dentro do nosso coração. E que não vai nos deixar nos corromper nesse mundo que nós estamos vendo aí fora. Glória. Pai Celestial, nessa noite, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Porque, meu Deus, o Senhor tem nos exortado, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos corrigido, através da tua santa palavra. E como foi na vida de Timóteo, Senhor, como um grande pastor que foi, um homem temente à tua palavra, um homem que falava do teu evangelho e as pessoas eram convertidas. Assim, meu Senhor, nesta noite nos capacita, não deixa que venhamos mesclar, defraudar a tua palavra, mas nos fortalece na fé, reaviva em nós os dons que o Senhor nos deu, Pai, porque um dia, Senhor, alguém impôs as mãos sobre nós. Tira toda a timidez, toda a vergonha, porque o que está em nós é o espírito de poder, de amor, de moderação. Nos enche nesta noite com a tua graça, Senhor, como o Senhor fez usando a vida do apóstolo Paulo. Nos ensina, meu Deus, a capacitar novos membros, novos discípulos. Meu Deus amado, que muitas pessoas venham a passar pelas águas do batismo, muitas sejam cheias do teu Espírito Santo, cheias da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de engano, espírito de confusão, mas nós ministramos a tua graça e o teu conhecimento sobre as nossas vidas, para louvor da tua glória. Amém. Glorifica esse Deus maravilhoso. Aleluia. Graças a Deus. Podeis assentar, filhos.